Olá! Hoje a nossa live vai ser como diminuir o poder do outro sobre mim. O que você acha disso? Porque na verdade, quando nós estamos falando sobre poder, o que nós queremos dizer sobre isso? Na verdade, ninguém tem poder sobre mim a não ser que eu dê o poder para o outro. Óbvio, nós temos diversos tipos de poder, tá? Mas 90% das vezes o poder ele é muito mais, vamos dizer, psicológico e emocional do que real. Então, eu sempre preciso entender o primeiro ponto, tá? Nós somos seres que repetimos histórias. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quem da minha família, meu pai ou minha mãe, não tem poder? E quem tem poder? Como é que é a relação dos meus pais? Regina, a relação dos meus pais são ótimas, mas eu acabo nunca tendo poder, tá? Normalmente, nós somos pessoas que nós copiamos os modelos parentais, os modelos dos amigos, os casamentos que nós achamos maravilhosos, os filmes que nós assistimos. E é interessante isso. Por quê? Porque eu preciso entender o que me faz dar o meu poder para o outro. Eu não sei, quem me conhece um pouco sabe que eu sou assim viciada em filme. Eu adoro filme. E logo que saiu, tá? Porque quando a gente fala em poder, nós já estamos imaginando, né, que o outro tem poder sobre mim. Nós pensamos na vida afetiva. E quando saiu aquele filme 50 Tons de Cinzas, né, tem a parte A, B, C, é muito interessante porque o tempo todo, tá, o Christian Grey, qual é o foco dele? Ele é o cara que ele faz as mulheres ficarem submissas, ele tenta todo tipo de poder. E um dos poderes que ele coloca na relação é exatamente a questão de ter um contrato, onde ali se diz o que é permitido, o que não é permitido e a confidencialidade de tudo que ocorrer entre eles. Só que esse contrato, ele também cria para ele, de certa forma, coloca ele num patamar superior à pessoa, porque ele quebra o contrato, não é a pessoa. E é interessante observar porque eu acho que é no segundo filme, tem um determinado momento que a Anastácia olha para ele e diz assim: tá, mas como nós vamos fazer com o contrato? Mas eu não assinei o contrato. E ele fala: que importa esse contrato? Agora você quer falar de contrato? Ou seja, apesar de tudo que ele fez, ele nunca teve poder sobre ela. Ela nunca deu poder para ele sobre ela. Olha, é interessante isso, né? Porque é um cara que está habituado a ter uma relação de poder. Oi, Ana, boa tarde, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que entrou agora, quando eu já tinha começado. Então, é interessante isso. Porque, na verdade, o que nós precisamos entender disso? É legal analisar os filmes, porque você vê as reações. E tem um determinado momento onde, eu não sei quem assistiu o filme, tá? Mas os 50 Tons de Cinza, ele fala sobre a relação, na minha opinião, na minha interpretação, é a história da gata borralheira, só que com sexo. É a única diferença. Porque é a moça pobre, ingênua, que se envolve com um homem sedutor, rico, mais velho. Ela tem 20 anos e ele 30, super mais velho do que ela. E eles começam uma relação. E ele é um cara que ele tem um estilo de vida de sadomasoquismo. E ele tenta fazer com que ela entre nessa relação com ele. Só que ela quer um namorado, ela quer viver o que toda jovem de 20 anos quer. Ela quer uma relação. E no caso dela, ela quer uma relação com um casamento e uma estabilidade familiar que ela não teve na família. E no primeiro filme é muito interessante porque ele tenta se afastar dela, mas como ela não dá poder para ele, ele acaba procurando ela.
No segundo filme, eles já estão juntos e é o momento onde tem o primeiro afastamento. O primeiro filme termina quando ela chega um momento e ela diz, não, esse estilo de vida para mim não serve, e ela vai embora. No segundo filme, ele já está pronto a negociar. Por quê? Porque com ela ele percebe que impor o que ele impôs às outras mulheres e que as outras mulheres aceitavam e imploravam para ficar com ele, o que ela faz? Ela se afasta, ela fala, não, eu não vou viver isso, eu não preciso viver isso. E tem um determinado momento onde uma ex dele tenta, assim, ameaça a vida dela. E naquele momento é a segunda vez que ela sai da relação. Nos 3 filmes sempre tem um momento onde aquilo chega no limite para ela e ela fala, não, daqui não dá, daqui não passa, e ela se afasta, seja para pensar, seja para redefinir a relação. E aí, essa cena, ela chega para ele e ela fala, eu não consigo viver isso. Eu percebo que esse tipo de relação que você quer com as mulheres, eu nunca vou ter. Eu não vou ter isso com você porque isso está além do que eu posso te oferecer. E nesse momento é uma cena muito forte, porque ele se ajoelha no chão na posição de submisso e diz para ela, eu aceito o que você quiser. E ela se ajoelha ao lado dele e ela diz, não. Eu não quero esse tipo de relação. Eu quero uma relação de igual. Eu não quero que você, para ficar comigo, você tenha que se submeter a mim ou eu tenha que me submeter a você. Eu quero uma relação onde nós dois tenhamos poder nessa relação. Ela não usa essas palavras, mas é exatamente isso que ela diz para ele. Naquele momento, ela poderia muito bem dizer e colocar todas as regras que ela quisesse e ele se submeteria a ela. E a partir dali acabou a intimidade. Porque o jogo de poder é um jogo de poder. E lembre-se, quando nós falamos em jogo psicológico, nós estamos dizendo, nós estamos falando, tá? Que o primeiro ponto, por que as pessoas jogam? Porque o jogo evita intimidade. Quando eu jogo com você, eu tiro qualquer possibilidade de uma relação íntima. O segundo ponto é, eu comprovo, tá, o meu script de vida. Se eu sou uma pessoa que eu não sei ter intimidade e eu preciso provar que eu não sou amada, eu vou fazer toda uma série de jogos para provar que realmente eu não tenho valor. Se eu sou uma pessoa, e isso daqui inclui, se eu sou uma pessoa que eu gosto de ser vítima, ou eu só aprendi a ser vítima, tá? Eu vou querer me manter no papel de vítima. Se eu sou uma pessoa que eu gosto, ou eu só aprendi a ser perseguidor, eu vou me manter no papel de perseguidor. O jogo impede que eu passe para a segunda fase do relacionamento. Os segredos impedem que eu passe para a segunda fase do relacionamento. Quando alguém tem poder sobre mim, ele me impede ou ela me impede que nós passemos para uma segunda fase da relação. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, eu não estou tendo uma relação de equilíbrio. Eu estou tendo uma relação de submissão. Alguns anos atrás, eu terminei uma relação. E quando eu terminei essa relação, eu lembro muito bem do meu ex-namorado olhando para mim e dizendo assim, eu sempre soube que você ia terminar. E porque eu não tenho o que oferecer. Eu falei, eu nunca pedi para você me oferecer nada. O que eu pedi foi amor. Não adianta, eu não estou com você pelo que você tem ou por quem você é. Eu estou com você porque eu gosto de você. Não é onde você está, seja na escala social ou financeira. Porque não é com o seu dinheiro e não é com o seu cargo que eu vou viver com você. E você não sabe se relacionar dessa forma. E eu não consigo. Eu preciso ter intimidade. Isso significa eu ter a permissão de eu ser quem eu sou. E é exatamente isso que a Anastácia ela leva para o Christian nesse momento. E é isso que faz com que eles criem uma relação. É muito comum que se eu só aprendi a ter relação de poder dentro da minha família,
que eu vá para as relações em relações de poder, seja eu tendo poder ou o outro. E é isso que faz com que as pessoas fiquem inseguras. Quando eu te deixo inseguro numa relação, o que eu faço com você? Eu tiro o seu poder. Tá? Quando eu estou muito inseguro, eu te dou uma segurança tão grande que eu estou te dando o meu poder. Então, é importante nós termos essa clareza. O filme, por que eu disse que os 50 Tons de Cinzas, para mim, nada mais é do que a história da gata borralheira reescrita com sexo? Porque, na verdade, é o início da relação, é o namoro, ele que queria só uma submissa, ele acaba tendo uma namorada que ele apresenta para a família, ele pede ela em casamento, e nesse momento há uma quebra dentro da família dele, porque a amiga, que era amiga da mãe há anos, é descoberto que ela que levou ele para o sadomasoquismo. Tá? Ele assume ela diante de todos e ele casa com ela e eles têm filhos. Ou seja, ele faz todo o processo, tá? Toda a caminhada para criar intimidade. Então, é muito comum, quando nós falamos sobre relacionamento, o primeiro passo numa relação, tá? A sedução, ela tá no jogo de poder. Quando o homem não liga ou a mulher não liga, todo joguinho é um jogo de poder. E a minha questão é, se eu preciso diminuir o poder do outro sobre mim, tá? As perguntas que eu preciso me fazer: o que me fez perder o meu poder? Por que eu precisei dar o meu poder para o outro? E essa pergunta está totalmente associada à minha autoestima, ao meu alto valor. Por quê? Porque se eu acho que eu valo menos que o outro, eu vou tentar dar a mais. E isso daí nos leva para a terceira regra da constelação, que é o equilíbrio entre dar e receber. Um jogo de poder é uma relação desequilibrada. Deve ser que a Kelly disse: nunca pensei que uma história aparentemente tão boba tivesse um significado mais profundo. Tudo depende de quem assiste. Eu sou uma psicóloga, então todos os filmes que eu assisto, tá? Eu assisto muitos filmes infantis. Como nós somos adultos, eu estou usando um filme de adulto, mas eu poderia usar um filme infantil, tá? Para contar a história. Nós poderíamos usar o Hotel Transilvânia, tá? A parte 1, a parte 2 ou a parte 3. Tá? Nós poderíamos usar me diz um filme e eu te mostro os jogos de poder dele. Lembre-se, eu sou especialista em jogo, em quebrar jogos psicológicos. Eu estudei muito para isso. Por quê? Porque quando nós entendemos o jogo psicológico e nós quebramos os jogos de poder, nós estamos caminhando para ter uma intimidade verdadeira. Tá? Então, é muito legal quando nós olhamos para os filmes com outro olhar, tá? Óbvio, né? Eu uso muitos filmes porque eu adoro filmes. Então, me fala um filme que se eu não assistir, eu vou assistir e eu faço uma avaliação para você. Entendeu? Então, assim, sempre quando nós pensamos em poder, quando nós pensamos em desequilíbrio da relação, nós estamos dizendo sobre o quanto eu acho que eu valo. Qual é o meu valor nessa relação? Tá? Então vamos pensar isso, pegar uma outra situação que muitas pessoas vão passar a partir desse ano. Talvez algumas nunca tenham passado e vão passar agora. Tá? Que é a questão de buscar um emprego. Quando eu vou buscar um emprego, a relação precisa ser 50-50. Ah, Regina, agora você está surtando, imagina. Não, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu preciso do emprego, o empregador também precisa de mim. Mas o que ocorre? O que ocorre quando nós buscamos um emprego é o mesmo que ocorre quando nós buscamos um parceiro ou uma parceira afetiva.
tá? Nós vamos avaliar o quanto aquilo tem valor para nós. Então, se no meu caso eu busco um namorado, eu acho que ele é o máximo do máximo do máximo e todas as mulheres querem ele, todas as mulheres acham ele divino, eu já comecei uma relação onde ele tem mais poder do que eu. Tá? Por que ele iria ficar comigo? O que eu posso oferecer para ele? Só o que eu sou não é suficiente? Por que eu tenho que oferecer a mais? Por que eu não posso ser quem eu sou? Por que eu preciso olhar com o queixo para cima e não olhar olho no olho? Olhar olho no olho é termos uma relação de equilíbrio de poder. Eu olhar para cima ou olhar para baixo é eu ter uma relação de desequilíbrio de poder. Tá? Então, é muito importante isso. E aí, isso responde à minha próxima pergunta. Por que eu dou o meu valor para o outro? Porque eu acho que o outro tem mais valor do que eu. Então, ainda voltando lá ao filme, tá, dos 50 Tons de Cinza, a Anastácia nunca olhou para o Christian como se ele fosse inatingível ou ele fosse melhor do que ela. Ela sempre olhou para ele como o homem que ela queria conhecer e se relacionar. Ela nunca olhou para ele e achou que ela não fosse boa o suficiente para ser namorada dele. Tá? Quando ele diz que não quer uma namorada, ela fala, tá, pode ser uma transinha. Então vamos transar para ver como é. Quando ele propõe um acordo para ela, o contrato, ela olha para ele e diz, tá, preciso pensar. Não sei se eu quero esse contrato. Eu preciso pensar. Só ao fazer isso, ela já tirou metade do poder dele. Por quê? Porque todo mundo sempre olhava para ele, tá, de baixo para cima. A Laís está dizendo, pois é, escutei tanto que eu precisava fazer mais e eu fiquei na noia de que eu tinha que fazer. Acho que quando começa assim, é hora de pensar se eu sou a pessoa, tá? Na verdade, Laísa, entra um ponto aí que é você questionar se aquele tipo de relação é a relação que você quer ter. Isso vale para o profissional, isso vale para o afetivo, isso vale para a amizade, isso vale na nossa relação conosco mesmo. Se eu falo tão mal de mim, por que os outros precisam falar? Entendeu? Então, e aí entra uma outra pergunta, tá? Eu fiz alguma lista de perguntas para nós discutirmos esse tema, porque eu achei que isso nos ajudaria a ter uma linha de pensamento mais lógico. Nós não ficaríamos flutuando de um lado para o outro, porque minha mente é muito mosaico. Vai para cá, volta para lá, vai para cá, volta para lá. Tá? O que eu ganho ao dar o meu poder para o outro? Ah, Regina, eu não ganho nada, eu perco. Não, você não perde. Porque se você perdesse, você não daria o seu poder para o outro. Olha que interessante. Quando eu coloco o outro num patamar acima de mim, o que eu ganho? Qual é o ganho? Pense um pouquinho nas suas relações hoje. Pegue uma relação onde você acha que existe um jogo de poder. Tá? E nós não estamos falando em respeito. Tá? Não confunda poder com respeito. Por exemplo, eu tenho uma amiga que brinca, né? Que ela fala que eu brigo muito com Deus. E eu falo, eu não brigo com Deus. Deus é meu pai. Então eu peço o que eu preciso. E quando eu não concordo, eu vou lá reclamar. Ah, mas isso não é justo. Eu falo, essa é a minha relação com Deus. E tem funcionado para mim. Essa é a minha relação com os meus amigos e tem funcionado para mim. Essa é a minha relação no afetivo. E as minhas piores histórias afetivas foi quando eu, para ter o relacionamento, eu dei o meu poder para o outro. Eu ganhei o relacionamento, mas eu me perdi. Olha que interessante. Então, nós sempre temos um ganho, porque quando eu dou o meu poder para o outro, eu automaticamente entro no papel de vítima. E ao entrar no papel de vítima, olha que interessante, eu tenho a lástima dos outros, todo mundo quer me ajudar, eu tenho assunto, eu tenho com quem reclamar, eu tenho com quem chorar, eu posso pagar mais terapia, eu posso me colocar no papel da pessoa que precisa do acolhimento. Então, na verdade, eu tenho ganhos.
Mas Regina, eu estou numa relação onde eu sou agredida todos os dias. Tá, e você está nessa relação por quê? Às vezes nós estamos porque aquilo me dá uma segurança financeira, é um ganho, porque aquilo me dá um teto, porque aquilo me dá o status de casada, porque aquilo me dá o status de empregada. Quando eu tinha 16 anos, 16 para 17, eu sempre fui muito independente. Eu tinha o meu primeiro emprego em departamento pessoal. E os donos da empresa tinham um mau hábito, a meu ver. Então, era aqui na Vila Olímpia, era uma empresa de roupas. Então, na frente tinha o showroom e o escritório da diretoria. Tinha a fábrica e lá atrás o DP. E os donos tinham um hábito, tá? Virava e mexia, eu ia no banheiro das meninas e tinha uma secretária chorando. Eles tinham 3, 4 secretárias. Era um pool de secretária. Virava e mexia, tinha alguém lá chorando. Eu olhava para elas e falava, por que vocês estão chorando? O que aconteceu? Eles tinham um mau hábito de berrar com as pessoas, de gritar com as pessoas. Tá? Meu era do DP, departamento pessoal, não tinha tanta importância assim. Só que um dia eu tive o azar de estar no lugar errado na hora errada. Estava passando, saindo do DP, indo levar o material para a diretoria, e um dos donos simplesmente começou a berrar, berrar, tá? Ei, menina! Eu não sou menina, eu tenho nome, continuei. Quando eu voltei, o gerente geral me chamou na sala dele e foi me dar um esporro, porque como eu ousava não ter corrido para atender o dono da empresa. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha bem, primeiro lugar, não tinha ideia que ele estava me chamando. Eu não ouvi meu nome. Segundo lugar, ele grita tanto que quando ele grita eu paro de ouvir. E terceiro lugar, meu pai não grita comigo. Por que ele vai gritar comigo? E aí, óbvio que essa pessoa começou a berrar comigo. Tudo bem. Eu levantei e saí da sala. E aí ele veio atrás de mim e falou, se você sair da sala de novo, eu te desligo, eu te mando embora. Olhei pra ele e falei, pode mandar embora agora. Porque trabalhar com alguém como você eu não mereço. Óbvio, vocês já devem ter percebido que eu tenho uma personalidade forte. E eu adoro uma briga, né? Eu evito brigar. Aprendi com a idade a controlar meu gênio. Mas com 17 anos, não tinha isso. E ele olhou pra mim e falou assim, você não tem medo de ser mandado embora? E pra ele falei, amigo, eu sei trabalhar. Quer mandar embora, mande. Mas gritar comigo, você não vai gritar. Meu pai não grita comigo. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto eu tive um pai maravilhoso. Meu pai adorava brigar. Mas ele brigava e me permitia brigar também. Então, eu nunca tive a relação com meu pai de submissão ao masculino. E isso me permitiu, naquele momento, colocar um limite ali do que eu não ia aceitar. Ele não me mandou embora. Hoje, olhando para trás, achei ele maluco de pedra, mas tudo bem. Mas, passou-se uns 4, 5 meses, eu entrei na faculdade com 17, tá? Eu entrei na faculdade e eu pedi meu desligamento. E ele me perguntou por que eu estava pedindo o desligamento. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, por 2 motivos. Primeiro motivo, que vocês pagam muito pouco e eu preciso pagar minha faculdade. Segundo motivo, que vocês têm uma relação que é muito ruim. Eu não gosto de gente que fica gritando por nada. Óbvio, não tenho a menor ideia onde essas pessoas estão hoje. Mas ali foi, talvez, não a primeira, mas uma das relações que eu passei, onde o outro tentou tomar o meu poder. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha a sabedoria, a vivência que eu tenho hoje. Mas aquela postura inconsciente me fez perceber e me colocou num papel de dizer, eu não preciso passar por isso, eu não mereço isso. E aí entra o outro ponto. Qual é a permissão que eu tenho para dizer não? Qual é a permissão que eu tenho para me colocar no meu merecimento?
Aonde eu me coloco no meu merecimento? Tá? Por quê? Porque vamos imaginar, óbvio, naquele momento eu tinha total possibilidade de ele mandar embora e eu ter que procurar outro emprego. E tudo bem, isso faz parte da nossa vida. Mas quantas pessoas nós não conhecemos que se coloca de tal forma na mão do outro, que sofre um assédio moral, um assédio sexual, um assédio emocional e continua ali com medo de não conseguir ser boa o suficiente, seja para encontrar um outro relacionamento, seja para encontrar um outro emprego. Ou seja, porque quer dar a mais, porque acha que o que tem para dar não é o suficiente. Se você não qualificar o que você tem, se você não se sentir merecedor, se você não se sentir no mesmo patamar que o outro, eu sinto muito, você não vai poder diminuir o poder do outro, que o outro tem sobre você, porque quem está dando esse poder é você. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu assumir o meu poder, eu assumir a responsabilidade por quem eu dou o meu poder. Tá? Eu gostaria de dizer, olha, nós vamos tirar o poder, nós vamos diminuir o poder do outro, porque o outro não é legal, é sacana, mas eu não estaria sendo legal com você. Eu não estaria trazendo para você a consciência de que quem dá essa permissão é você. Quem se permite, isso é uma postura interna, eu não preciso nem te dizer. Tá? É o meu posicionamento diante da vida que eu recebi lá atrás. Tá? E aí entra a outra pergunta: por que ser vítima me dá ganhos? Porque eu aprendi, e vítima tem muito mais ganhos do que vencedor. Você vai ter dó de uma mulher bonita, rica, elegante, bem casada e magra? Cara, essa mulher merece inveja? Óbvio que não, mas você vai ajudar ela, você vai ter dó dela no quê? Mas aquela uma que tem um marido ruim, que sofre, que não é bonita, que não é rica, que é pobre, essa você tem. Por quê? Porque ser vítima dá muito mais ganhos para nós, tá? Do que ser uma vencedora, do que ter autorresponsabilidade e assumir o nosso poder. E quando você tiver isso, você vai ouvir frases super legais. Mulher assim assusta homem, mulher assim não tem um relacionamento. É mentira. Só não tem um relacionamento quando uma mulher assim, ela quer submeter alguém. Talvez seja até mais fácil, mas se você quer uma relação equilibrada, você tem que ter poder para que o outro tenha poder. E aí vem a próxima pergunta: como eu posso recuperar meu poder? Primeiro lugar, assumindo que o teu poder é similar ao do outro. Assumindo que não existe ninguém melhor nesse planeta do que eu, você ou qualquer um. O fato da pessoa ter um cargo, o fato da pessoa ter mais dinheiro, o fato da pessoa ser mais alta, ser mais magra, ser mais bonita, ser mais geniosa, não dá poder nenhum para essa pessoa, maior do que o que você tem. Quem dá isso daí é você. Então, o primeiro passo é eu entender que todo mundo que está nesse planeta é uma alma imortal que está aqui para aprender. Não existe ninguém melhor, não existe santo nesse mundo. Porque nós estamos aqui num processo de aprimoramento da nossa alma, de amadurecimento, de sabedoria. Quando você coloca o outro acima de você, você já não está aprendendo. Então, o primeiro ponto é esse: eu sou igual a você. Você veio com outra configuração, mas isso não te faz melhor do que eu. Mas o fulano é um vencedor e você é um perdedor. Problema seu, isso não faz dele melhor do que eu. Só que eu estou aprendendo a minha lição de um jeito e você está aprendendo a sua lição do outro. Se você fosse perfeito, você não estaria encarnado aqui. Bad news, más notícias. Se você precisa tirar o meu poder se sentindo melhor do que eu, já significa que você tem menos poder do que eu. Acho que hoje eu tô falando muita coisa que incomoda, né? Acho que hoje eu tô assim, enfiei a faca na ferida e tô girando a ferida, né? Mas a gente precisa ter conversas assim. Senão eu não tô cumprindo o meu papel na vida de vocês. E o meu papel é fazer vocês terem consciência
de que vocês têm poder, autonomia e independência. Se vocês vão usar isso ou não, aí é um direito de vocês. Se vocês vão querer ter poder ou dar o poder de vocês, ou usar o poder de vocês para submeter alguém, aí é o processo de vocês. E é isso que vai fazer o seu processo de evolução ser mais rápido ou mais lento do que o outro. Não melhor e nem pior do que o outro, tá certo? Ai, Luciana, muito obrigada. A Luciane acabou de dizer, não, tá ótimo. Muito obrigada. Assim eu não me sinto culpada por estar pegando a ferida, esmiuçando a ferida aqui desse lado. Tá? Aí vem uma outra pergunta. Se eu recuperar o meu poder, tá? O que eu vou perder nessa relação? Regina, mas se eu recuperar o meu poder, eu não vou perder nada. Vai. Você vai perder as relações onde você se meteu e você deu o seu poder para o outro. Se você está num casamento onde você depende financeiramente do outro e o outro usa isso para te manter presa, quando você recupera o seu poder, você começa a ganhar dinheiro, você também vai repensar essa relação. Quando você está numa relação onde o outro te coloca o medo de te abandonar, se você se sentir segura, você pode abandonar essa pessoa. Ou essa pessoa realmente pode te abandonar, porque ela é insegura. Todo mundo que precisa usar poder contra o outro é uma pessoa insegura que não tem poder, porque está usando o poder do outro. Regina, agora eu não entendi, agora você me surtou, então vamos lá. Vamos imaginar que eu comece a namorar um cara super, hiper, mega legal, tá? E eu sou uma mulher super ciumenta. O que é uma pessoa super ciumenta? Uma pessoa que está sem poder e que se sente insegura de perder o seu objeto de amor. É normal e natural que todo mundo tenha medo de perder o objeto do amor, tá? Senão não seria amor. Mas quando nós chegamos naquela loucura de fazer drama, de ter crise, de viver a vida, de nos tornarmos capacho do outro, por medo de perder, automaticamente, tá? Se eu recuperar o meu poder, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou mudar a relação. Então vamos lá. Eu, Regina, super, hiper, mega ciumenta. O que eu tô fazendo com esse cara? Eu tô dizendo pra ele que ele é tão bom, tão maravilhoso, tão divino, que ele não tem risco nenhum de me perder. Então, o que acontece? Ele fica hiper mega seguro e eu, a maluca desse lado, fico a maluca que todos os amigos acham que é a louca de pedra. Tá certo? Porque faço crise, tenho ciúmes de todo mundo. Quando eu me recupero, quando eu começo a me trabalhar, por isso que a terapia, a constelação, barras de axis, recuperação de fractais, tudo isso é super importante, porque eu vou me retomando. Eu me torno segura, o que acontece? É batata, o outro fica inseguro. E aí o outro começa a ter medo de perder. Por quê? Tá? Porque eu tirei o poder, a segurança que eu dava para ele. E aí o que acontece com ele? Ele tem que lidar com a insegurança dele. Então, por isso que é muito comum, quando um parceiro tem muitos ciúmes, o outro ser super seguro. Se esse parceiro começa a fazer terapia e começa a ficar seguro, esse daqui surta. E aí você fala, por quê? Porque, de novo, voltamos para o jogo de poder. Olha que legal. Então, muitas pessoas, elas nunca vão recuperar o poder. E esses são os casos das pessoas que começam terapia e quando começam a melhorar, param. Ah, não, porque tá me fazendo mal. Ah, não. Tá? O que acontece? Por que a pessoa para a terapia? Porque ela sabe que vai ter que mudar a relação. A Parorato fez o seguinte, quando os dois são ciumentos, aí nós temos que avaliar se esse não é um jogo que esse casal montou para se manter na relação. Porque nós podemos ter numa relação, nós buscamos sempre repetir as histórias dos nossos pais. Então, se eu venho de uma família onde meu pai traía minha mãe traía meu pai, os dois ali, cada um fazendo o seu papel, o que acontece? Qual é a tendência de eu buscar um relacionamento onde eu não vou me sentir segura? Tá? E aí, nesse momento, nós precisamos olhar para isso.
O que realmente, por que eu não me sinto segura com você? Por que o tempo todo eu acho que você vai me abandonar? Por que eu acho que eu não sou boa o suficiente para você me amar pelo que eu sou? Por que a nossa relação só funciona quando nós dois estamos inseguros? Se nós nos tornarmos seguros, o que nós temos para oferecer um para o outro? Porque aí nós estamos falando de um jogo. É como o jogo do briga entre vocês. É como o jogo da mulher que fica o tempo inteiro provocando ciúmes no cara para ele se sentir inseguro e para ela não ter que viver em segurança. Então, nós sempre temos que olhar quando uma situação se repete, o que aquilo tem por trás. Por que eu aceitei essa situação? Porque se nós dois somos ciumentos e nós queremos viver a intimidade, é nós falarmos e contarmos para o outro por que eu me sinto insegura, mas contar de verdade. Tá? É olhar para a minha sombra e para o meu medo de verdade. Agora, existem situações que nós buscamos para nós e que é muito difícil. Vamos imaginar que eu seja casada e eu me envolvo com um homem casado, ou seja, eu estou traindo o meu parceiro e ele traindo a parceira dela. Ou, para quem se relaciona com pessoas do mesmo sexo, a mesma situação. E aí nós decidimos, nos separamos e ficamos juntos. Tá? Por mais que eu diga para você, isso nunca aconteceu na minha vida, só aconteceu com você, será que eu vou acreditar que você também não vai me trair, me abandonar, como você fez com a sua parceira anterior? Tem uma música do Zé Cabaleiro que chama Bola Dividida. E ele diz uma frase muito interessante. Essa morena, namorada de um amigo meu, está me dando bola. Se eu aceitar, ela vai fazer comigo o mesmo que ela está fazendo com ele. E aí eu vou ter que pagar isso. Tá? Então, quando nós nos colocamos numa relação aonde eu entrei nessa relação através de não dar segurança para outra pessoa, será que eu vou confiar que você não vai fazer isso comigo também? Será que isso, se nós não trabalharmos isso, seja entre nós ou numa terapia, nós vamos conseguir sair do jogo de poder? Tá? Então nós precisamos entender qual é a insegurança por baixo que faz com que esse jogo se mantenha, porque isso não é amor, isso é posse. Isso não é intimidade, isso é falta de confiança. Às vezes tem pessoas que me dizem o seguinte: não, eu confio muito, a pessoa me conta tudo o que faz. Desculpa, você não confia, você controla. É jogo de poder. Ou seja, eu só confio em você se eu souber a senha do teu celular, do seu iPad, do seu computador, saber onde você está, você me colocar aquele, no Waze tem isso, acompanhamento em tempo real. Cara, desculpa, você não confia em mim. Se você confiasse, você não precisaria disso. Se você precisa disso, sou sorry, você está colocando sobre mim os seus medos de traição, os seus medos dos seus pais e do que ocorreu com eles. Ou das suas relações antigas. E aí, de novo, nós estamos no jogo de poder. Sim, Luciane, o sentido da intimidade é que precisa amadurecer. A Luciane está dizendo isso. Na verdade, a intimidade, ela é um processo. Tá? Isso vale para amizade, isso vale para relacionamento, isso vale para o trabalho. Tá? A intimidade, Luciane, eu chegar para você e dizer para você: hoje eu não tô afim de transar porque hoje eu não tô bem. E você saber que não tem nada a ver com você. E não que eu tô fazendo isso porque eu transei com alguém fora de casa. Tá? Eu chegar no trabalho e virar para a pessoa que eu trabalho e falar: olha, hoje eu tô lenta. Tá? Hoje eu não tô 100%. E a pessoa saber que eu estou sendo honesta com ela e não usar isso contra mim. Agora, quem é que consegue esse grau de intimidade na primeira relação? Você consegue, na primeira vez que você está com alguém que você gosta, você ser realmente honesto e dizer para ele que não foi tão bom? Ou você precisa de um tempo para dizer o que realmente não foi bom? Isso é intimidade. Intimidade é eu mostrar minha fraqueza para você e você não jogar pedra.
na minha ferida. Isso é intimidade. Isso nós conquistamos, é como confiança. Confiança, intimidade, respeito são conquistas. Tá? Por que conquistas? Porque no planeta que nós vivemos, isso daí vem sendo desrespeitado desde que Cristo nasceu. Então, nós hoje somos obrigados a conquistar isso. Isso é um direito que todos nós deveríamos ter. A criança, quando ela é muito honesta, a gente critica ela e ela aprende que não pode ser honesta. E depois nós brigamos porque ela não é honesta. A criança diz pra mim que quer uma coisa, eu acabo com ela e depois eu não entendo porque ela não confia em mim. É muito simples. Aí depois eu quero que essa criança, esse homem ou essa mulher, confie num parceiro que não vai apanhar. Tem um filme muito legal, muito bacana, que fala sobre essa questão de confiança. Se chama De Olhos Bem Fechados. Foi o último filme que o... Ai, como que ele chama? São 2 atores que eu gosto. Eu gosto muito dela. Ela é uma ruiva super bonita. Ai, qual o nome dele? Daqui a pouquinho eu lembro. Mas o filme, o nome é De Olhos Bem Fechados. É um casal que eles vão por uma festa e quando eles voltam para casa, eles decidem usar maconha. E aí eles começam a falar sobre os sonhos. Exatamente. O Tom Cruise. Ainda bem que a Kika existe. A Kika tem uma memória que supera qualquer coisa. Ai, que bom que ela participa das minhas lives. Nicole Kidman, exatamente. E aí eles começam a falar sobre sonhos e sobre se em algum momento eles tiveram o desejo de trair um ao outro. E ele fala, eu vi aquela mulher, não sei o quê. E ele começa. E aí ela olha para ele e diz assim, olha bem, obrigada Samantha, Nicole Kidman mesmo. Ela fala assim para ele, sabe, quando nós estivemos naquele hotel, tinha um cara lá, que se aquele cara tivesse se aproximado, eu teria ido com ele. Mas ele não se aproximou, ele sequer me viu. Mas ele provocou um desejo em mim e para ela acabou. Ele contou quem tinha mexido com ele, ela conta e a partir dali ele surta. Esse filme fala muito sobre os medos do masculino e a sombra do masculino. Ele coloca a vida dele em risco. Ele entra em situações horríveis porque ele surta por saber que a mulher quase o traiu. Ela não o traiu. Mas olha como é interessante, né? Ele traz a conversa à tona e ele não banca. Quantos homens, quando começam um relacionamento com uma mulher, falam que querem ter intimidade e a mulher é burra, cai nisso. Desculpa eu chamar a mulher de burra, porque eu também já fiz isso, então eu também já fui burra, tá? Não se ofenda. A gente vai lá e conta todo mundo com quem a gente se relacionou. E a partir dali a nossa vida vira um inferno. Ai de você se contou o que fez sexualmente. Aí sua vida virou um inferno com direito a séculos te torturando. Por quê? Porque nós, muitas vezes, a intimidade, quando nós falamos que queremos intimidade, nós não bancamos a intimidade. Tá? Quem aqui nunca passou pelo dissabor de ter infeliz ideia de contar que tinha namorado ou se interessado por alguém e o parceiro atual surtar? E aí o que ele faz? Ele começa a tirar o nosso poder. Agora, quem deu esse poder? Nós, porque nós achamos que estávamos tendo intimidade. Então, Mônica, não é machismo, porque quando a mulher pergunta, ela também não banca. Quantas mulheres bancam saber que um marido, um namorado, transou com a Bertana, Ciclana, que convivem com você, ou que você acha que é mais magra, mais bonita, mais jovem ou mais rica que você? Isso é do ser humano. Nós precisamos entender que para ter intimidade, nós precisamos criá-la, nós precisamos fortalecê-la. Nós precisamos bancar a intimidade. Tá? Porque se nós não bancarmos, nós usamos essa falsa intimidade para tirar o poder do outro. E aí entra, por que eu tiro o poder do outro? Porque isso me dá segurança. Isso me faz
me sentir mais estável, porque o outro, como diria minha avó, está comendo aqui, ó, na palma da minha mão. Isso me dá segurança. Por que que algumas mulheres se envolvem com homens bem mais velhos? Uma vez eu ouvi isso de uma cliente. Eu sempre namorei homens mais velhos porque assim eles têm mais insegurança de me perder. Eu não gosto de homens mais velhos e não gosto de homens mais novos. Óbvio que meu público é bem mais reduzido. Mas eu gosto de caras que estejam vivendo a mesma situação que eu estou. Por quê? Porque nós vamos ter que criar intimidade juntos. Agora, eu já passei por situação de perder clientes porque a esposa achou que ele tinha uma relação melhor comigo do que com ela. Sentou no meu consultório, eu quebro os jogos de poder. Tá? E uma das regras é cliente. Ponto. Se a pessoa não entende isso e usa a psicóloga como um jogo de poder, ela é o que então? Ninguém banca, na minha opinião. Essa coisa de que eu vou contar pra você com quem eu transei e você vai lidar na boa, não é isso que eu vejo no consultório, não, gente. Desculpa, mas não tenho visto isso, não. O que eu ganho quando eu tiro o poder do outro? Eu ganho mesmo ou eu perco? Tá? Oi, Michele, bem-vinda, tudo bom? Gente, a nossa live tá pra terminar, mas o que na verdade... Qual foi o meu objetivo a falar sobre isso? Falar sobre poder. Por que que o título da nossa live foi Como diminuir o poder do outro sobre mim e não como criar intimidade com o outro? Porque todo mundo acha que o outro tira poder e não se coloca no papel de que quem dá o poder sou eu. E isso daí vale para qualquer coisa. Quando eu permito que o outro me sugue energeticamente, eu estou dando meu poder para o outro. Porque eu tenho o livre-arbítrio de dizer, eu não vou dar minha energia para ninguém. Ou eu vou dar só a energia que eu não preciso. Tá? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês? Na verdade, assim, é uma reflexão do quanto nós não nos damos conta do nosso poder, do quanto nós não nos damos conta da nossa autorresponsabilidade. Oi, Binha, bem-vinda! Do quanto nós não nos permitimos aceitar e acolher em nós o poder que nós temos. E do quanto nós precisamos viver esse jogo idiota de que o outro é mais poderoso, ou mais influente, ou mais isso do que eu. Lembre-se, o primeiro ponto é, não importa quem você seja, nós dois, nós duas, somos almas imortais que estamos aqui, disposto a aprender. E um dos nossos aprendizados, tá? Um dos nossos grandes aprendizados, é nos colocarmos no lugar que nos cabe, de alma imortal que estamos aqui em aprendizado. Para terminar, eu vou contar uma historinha, eu não sei se é real ou uma lenda, mas dizem que quando Alexandre o Grande, ele tomou o poder, a primeira coisa que ele fez foi queimar a biblioteca de Alexandria. Por quê? Porque o autoconhecimento e o conhecimento, eles tinham o conceito da vida pós-morte, da reencarnação. Não sei se é real ou não. Li num livro, então não posso afirmar. Tá? E as pessoas não queriam ir para a guerra porque elas diziam o seguinte: se eu matar o outro, eu não vou ter que vir para ser morto por ele. Então por que eu vou matá-lo? Só por um pedaço de terra? Então o único jeito de fazer com que a guerra ele conseguisse ter maior conquista era tirando o quê? O autoconhecimento das pessoas, o conhecimento, porque isso diminuía o poder das pessoas. Então eu quero convidar você a proteger a sua biblioteca de Alexandria e não permitir que ninguém destrua a sua biblioteca. Não permitir que ninguém tire o poder que lhe cabe e assumir o seu papel, o seu poder de que quem dá o poder é você. Não importa a situação. Seja eu dando o meu poder para o outro quando o outro me ameaça e eu entro no medo. Seja quando, por medo de perder aquela pessoa que eu acho incrível e fantástico, eu me submeto e eu perco porque eu deixo de ter valor. Eu paro de me valorizar.
Então, eu só diminuo o poder do outro quando eu paro de tomar o poder do outro e quando eu me dou o meu poder. Eu espero do fundo do meu coração ter conseguido contribuir mais um pouquinho. As lives para mim é como se eu estivesse costurando uma grande colcha, que cada live, aquelas colchas de retalhos, cada live é um retalhinho que vai ajudar você a criar mais autoconhecimento sobre você, que vai trazer para você mais consciência de quem efetivamente você é e do ser incrível, fantástico e imortal que você é. Se eu conseguir isso, acender uma pequena faísquinha em você, eu já ganhei o meu dia hoje. Então, muito obrigado. Antes que nós saímos, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Semana que vem nós vamos ter uma semana incrível, que é a semana do Dia dos Pais, onde nós vamos falar sobre o papel do homem na família e o papel do pai na nossa vida e o poder que essa figura tem na nossa vida. Então não perca, tá? Acompanhe nas nossas redes sociais, tá? E nesse mês de agosto, tá? Passando a primeira semana que vai ser dedicada aos homens, nós vamos fazer a semana o mês do feminino, onde nós vamos trazer um monte de novidades para vocês, inclusive algumas lives com participações especiais, como do nome das pessoas que tá na live com hoje, que é a Michele, que vai nos contar assim as experiências dela durante esse período da formatação da Jornada das Deusas, tá bom? Um beijo, vejo vocês na segunda-feira e muito obrigada por estarem comigo.